Oi pessoal, eu queria contar um pouco da história da CI para vocês, tá? Antes do nosso tutorial do ArcGIS. Na verdade, o conceito de CI começou mais do que 150 anos atrás, na época dos cartógrafos fazendo tudo no papel, mas realmente a tecnologia avançou muito na época dos computadores. Tá? De verdade, eu comecei 20 anos atrás com essa tecnologia e mudou muito nesse tempo, porque quando eu comecei com a tecnologia, era na época da Unix, também no ArcInfo, que ele usou um command line. Não teve essa interface gráfica que a gente vai ver durante nossos cursos aqui. Basicamente, você liga o computador, espera 20 minutos, senta na frente da tela e você tem um curso. E você escreve os comandos. Hoje em dia é bem mais fácil. Tem uma interface super complexo, é bem mais intuitivo, tem muitas ferramentas, o número de ferramentas aumentou 100 vezes nos últimos 20 anos. Talvez alguns de vocês tenham experiência com o ArcView, que é um tipo de CI bem antigo. Se você usa o ArcView, você vai lembrar que ele tem talvez 20 ferramentas, coisas mais simples. Hoje, se você liga o programa, ele tem centenas, ele tem 1000 ferramentas que faz qualquer coisa que você queria. E nós tem vários programas que tem todas essas ferramentas e às vezes tem um nome diferente, mas avançou muito essa tecnologia. O que a gente vai fazer hoje, a gente tem a introdução da instalação do ArcGIS, ela é uma licença que você vai usar, e um exemplo das ferramentas básicas, no início do uso do ArcGIS. Agora eu vou passar para o outro professor, o Aleoeso, que vai mostrar a instalação do programa. Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme a gente conversou na última entrevista, agora a gente vai apresentar para vocês um tutorial do ArcGIS. Tá? Então, seriam os primeiros passos para as pessoas que ainda estão iniciando com esse programa. Tá? Então, a ideia aqui vai ser a gente apresentar um pouquinho sobre a instalação desse programa e dar os primeiros passos usando algumas ferramentas básicas. Ou seja, a gente mostrou para vocês, né, vários sites onde vocês podem baixar informações georreferenciadas. Então a ideia seria, a partir então desses dados, né, que vocês baixaram, para vocês terem a oportunidade de utilizar o ArcGIS para explorar essas informações. Tá? Bom, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer então é baixar o ArcGIS para a gente poder instalar no nosso computador, né, para aquelas pessoas que ainda não têm o ArcGIS no computador. E para isso, então, a gente vai ter que entrar lá no site da Esri, né, que é a fabricante do ArcGIS, e a gente vai fazer o download, então, do programa e a gente vai conseguir uma licença, que é uma licença temporária demonstrativa de 60 dias. A gente tem que entrar lá no site da Esri, que é o que está sendo mostrado aqui, é o www.esri.com. Tá? Quando a gente entrar, a gente vai ver essa tela aqui, onde a gente tem aqui o ArcGIS 10.5, que é a última versão que saiu do ArcGIS. Aqui a gente tem várias opções de menu, a gente vai clicar em produtos, e aqui embaixo a gente tem a opção Free Trial, né? Essa opção que a gente vai selecionar então. Ele está mostrando para a gente então que essa licença demonstrativa é de 60 dias, e aqui então a gente tem que preencher com algumas informações, né, como por exemplo o nosso nome, endereço de e-mail, tá? Eu não vou preencher aqui porque na realidade eu já fiz isso antes, né? Então ele já enviou para o meu e-mail a ativação desse meu cadastro. Então vocês têm que preencher aqui com e-mail válido, porque vocês vão ter que confirmar, né, esse cadastro lá no seu e-mail. Então se a gente entrar agora lá na nossa caixa de e-mails, então o primeiro e-mail que eu recebi foi esse daqui, onde a gente tem então um link para a gente fazer a ativação do nosso cadastro. Tá? Vai ser esse primeiro link que está sendo mostrado aqui na nossa mensagem. Tá? Então a gente clica aqui, ele automaticamente vai nos mandar para uma outra página. Nesse caso aqui, como eu já tinha feito isso anteriormente, ele fala que o código de ativação já foi ativado, né, porque eu já tinha feito isso anteriormente. Mas no caso de vocês, como vai ser a primeira vez, ele vai iniciar sem nenhum problema. Então, uma vez que a gente der um OK, ele vai entrar
nessa configuração da sua organização. Então, a gente poderia inserir mais informações, tá, sobre a nossa organização, ou a gente pode deixar para fazer isso mais tarde. Como não é a meta agora fazer esse preenchimento, então a gente vai deixar isso para mais tarde. A gente vai colocar a opção terminar sessão, trabalharei nisso mais tarde. Tá? Uma vez que a gente faz isso, o que vai acontecer? Eles vão encaminhar para a gente um novo e-mail. Esse outro e-mail é esse outro e-mail que está aparecendo aqui na caixa de mensagens. Então aqui ele já vai mostrar para a gente o nosso código de ativação do ArcMap. Então vai ser um código único, né, para cada um que se cadastrou e pediu a utilização dessa licença demonstrativa. Então, com isso, a gente já consegue ativar o nosso ArcGIS. Mas para isso, né, principalmente para as pessoas que ainda não baixaram o ArcGIS, a gente tem que fazer o download. Tá? Então, a gente vai clicar nessa outra opção aqui, que é esse trial.arcgis. Quando a gente clica nessa segunda opção, ele vai nos encaminhar novamente para a página da Esri, só que nesse caso a gente vai pedir para iniciar a sessão. Eu já tenho aqui o meu login, né, e a senha, para a gente ter acesso ao executável do programa. Então aqui a gente vai fazer o download de fato do programa. Tá? Então aqui a gente tem algumas opções, né, para fazer o download. A gente tem o ArcGIS Pro, que é uma nova versão do ArcGIS, né, que está saindo aí, mas o que a gente vai trabalhar mesmo é o ArcMap. Então a gente tem aqui o botão descarregar, dependendo do computador pode estar escrito de maneira diferente, como download, por exemplo. E a gente tem a opção também de selecionar o idioma. Tá? Nesse caso aqui está em inglês, mas eu poderia escolher português, por exemplo. É claro que muitas vezes, né, dependendo da dificuldade que a pessoa tem com o inglês, às vezes o português pode ser mais fácil. No entanto, como a gente, no nosso tutorial, né, a gente está usando as ferramentas na versão em inglês, então para aqueles que querem acompanhar o tutorial, talvez fique mais fácil baixar o programa em inglês também. Tá, ok? Então fica essa dica para facilitar no acompanhamento do tutorial. Então, uma vez que a gente selecionou o idioma, a gente vai clicar aqui em descarregar ou fazer o download. Com isso, então, ele começa a fazer o download do programa, né, do executável, que a gente vai instalar no nosso computador para poder utilizar o ArcGIS. Tá? E aí, na próxima etapa, então, a gente vai verificar como que a gente faz para usar aquela chave para a gente ativar o nosso programa e a gente conseguir utilizar a licença de 60 dias. Tá, ok? Bom, pessoal, então, uma vez que a gente baixou o aplicativo do ArcGIS no site da Esri, agora a gente vai instalar ele no computador. No meu caso, eu coloquei ele aqui na área de trabalho, então basta a gente clicar 2 vezes em cima do ícone e pedir para ele avançar aqui. Então, nesse primeiro momento, o que ele vai fazer é extrair as informações que estão dentro desse pacote. Bom, uma vez que ele fez a extração, ele salvou então as informações no computador, a gente vai pedir para ele iniciar a instalação. Eu vou fechar aqui, e aí então ele vai começar a instalação. Aí novamente, então, a gente pode seguir em frente, dar o Next, a gente tem que ler, né, e aceitar os acordos de licença, né, do uso da licença, novamente Next. A gente vai também instalar o pacote completo do ArcGIS, Next novamente. Aqui ele está indicando para a gente onde no nosso computador ele vai salvar, Next novamente. E aqui também indicando uma pasta para ele salvar o Python, que é um programa também vinculado ao ArcGIS. E aqui nessa última janela a gente pede para ele começar a instalar então. Então agora ele vai demorar alguns minutos até ele completar e finalizar a instalação. E aí no passo seguinte, após a instalação, a gente vai aprender como que a gente coloca a licença para a gente poder começar a utilizar o ArcGIS. Bom, pessoal, então uma vez que ele terminou aqui de fazer a instalação, a gente vai chegar nessa janela aqui, a gente tem que pressionar o Finish para ele terminar a instalação, e automaticamente então ele abre uma outra janela que é para a gente colocar a licença. Então a gente vai colocar aquela licença temporária que a gente foi buscar lá no site, né? Bom, então automaticamente ele vai abrir essa janela que é para a gente colocar a licença temporária que a gente foi buscar lá no site da Esri. Então a opção que a gente tem que colocar aqui é essa daqui, Advanced Info Single Use. E a gente tem que clicar aqui então nesse botão para a gente autorizar agora a nossa licença. Bom, aqui a gente vai seguir conforme essa primeira opção. Aqui também a gente mantém essa primeira opção, que a gente está usando a internet. E aqui então a gente tem que preencher com as nossas informações.
Bom, então uma vez que você terminou de preencher as suas informações, passa para o seguinte, e aqui novamente a gente tem que colocar mais algumas informações relacionadas com a instituição, a organização que você faz parte. Então no meu caso eu já preenchi aqui, são uma organização não governamental, a gente trabalha com conservação, e aqui o meu papel é de educador. Então agora a gente parte para a janela seguinte, e aqui então é onde a gente vai colocar aquela chave que a gente recebeu por e-mail. Então eu vou entrar aqui no meu e-mail, então essa foi a chave que eu recebi. Eu vou simplesmente selecionar, copiar e colar. Deixa eu fechar aqui. Então eu vou colar nessa janela que ele está pedindo aqui. E aqui novamente eu vou seguir. Nesse momento eu não vou marcar nenhuma extensão. Aqui sim, eu tenho a possibilidade de marcar outras extensões que eu gostaria de testar também. Então, eu posso selecionar todas as extensões, clico nessa seta, ele vai passar essas extensões para essa outra janela. Eu peço para seguir novamente. E aí, dessa maneira, então, a gente tem que ter uma conexão pela internet, porque ele vai acessar a base de dados lá da Esri, e com isso ele vai permitir com que a gente tenha a licença desse ArcGIS e a gente possa utilizar. Então agora é só esperar mais alguns minutos, vai depender um pouquinho aqui da nossa conexão, mas depois de alguns minutos a gente vai ter a autorização. Bom, pessoal, então dando continuidade aqui no ArcMap, então a gente vai mostrar aqui agora para vocês como que a gente pode explorar os nossos mapas, nossas informações. Então a gente tinha passado para vocês alguns sites onde vocês poderiam baixar, por exemplo, shapefiles ou algumas imagens de satélite. A gente vai mostrar então quais seriam esses primeiros passos no ArcMap para a gente conseguir explorar essas informações. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é carregar esses mapas aqui no ArcMap. Então a gente vai usar esse ícone aqui em amarelo, né, que tem esse mais. Quando a gente clica em cima dele, ele vai mostrar para a gente alguns caminhos, né, alguns diretórios padrão do ArcGIS. Só que no nosso caso a gente precisa indicar o diretório onde estão as nossas informações. E para isso então a gente tem que criar uma conexão para esse diretório, utilizando essa ferramenta aqui Connect to Folder. Então quando a gente clica nesse ícone, ele permite com que a gente tenha acesso a outros diretórios do nosso computador. No meu caso, eu criei uma pasta chamada SIG na raiz do C. Tá? E dentro dessa pasta SIG, eu tenho outro diretório chamado tutorial SIG. Tá? Então as informações estão dentro dessa pasta aqui. E aqui vai uma dica que, se vocês observarem aqui, o caminho é bem curto. Né? Então C2.SIG, tutorial SIG. Isso normalmente é a forma mais adequada de você armazenar as informações. Quanto mais curto for esse caminho aqui, menos chance de dar algum problema em algum processamento. Tá? Então por isso que normalmente eu crio uma pasta diretamente na raiz do C, chamada SIG, e coloco as minhas informações dentro dessa pasta. Tá? Então quando eu pressiono OK, ele já mostra aqui para a gente então, as informações que estão aqui dentro. Se a gente observar, a gente tem um shapefile do Pontal 2003, e aqui a gente tem um GDB Brasil. Nesse GDB Brasil, se a gente clicar duas vezes, a gente entra dentro dele, porque ele é um banco de dados. E aqui dentro do GDB Brasil, a gente tem outras informações. Então, a gente tem informações de capitais, estados, municípios, rios, unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável. Se a gente observar os ícones aqui, dessas diferentes camadas, a gente observa que para capitais, a gente vê esses pontinhos aqui. Por quê? Porque na realidade esse arquivo está armazenando pontos, tá? Estados, ele está armazenando polígonos, por isso que tem o desenho aqui de um polígono. E rios, ele está armazenando linhas, por isso que tem esse desenho aqui de linhas. A princípio, a gente vai carregar três informações, uma de pontos, uma de polígonos e uma de linhas. Então, capitais, municípios e rios. Quando eu clico, então, adicionar o add, ele vai colocar aqui para a gente as informações. O que a gente está observando aqui? Na tabela de conteúdos, a gente tem a lista das informações que foram carregadas, e aqui na janela de visualização a gente tem os mapas que correspondem a essa lista aqui do lado. E aqui a gente observa que tem esse tique aqui, né, para a gente marcar e desmarcar cada uma dessas camadas. Então, por exemplo, quando eu desmarco capitais, ele desaparece aqui da minha janela de visualização. Mesma coisa rios. Se eu desmarcar, ele vai desaparecer daqui. Ele está aqui ainda, na minha lista de conteúdos, só que ele não está sendo mostrado aqui na janela de visualização, só nesse caso os municípios. Eu poderia desmarcar os municípios também. E agora então a gente vai deixar só por enquanto marcado municípios, a gente vai trabalhar um pouquinho com essas ferramentas que estão dentro dessa barra de ferramentas Tools.
como eu falei anteriormente, é bem intuitivo trabalhar com essas ferramentas e eu acho que talvez mais de 90% das vezes a gente vai estar trabalhando com alguma dessas ferramentas quando a gente está aqui no ArcMap. Então, por exemplo, o zoom in, né, quando a gente quer aproximar algum objeto. Então, por exemplo, eu quero aproximar o estado de São Paulo. Eu posso desenhar então um retângulo, por exemplo, agora eu quero o município de São Paulo. Eu desenho um retângulo, ele aproxima até o município de São Paulo. A mesma coisa se eu quiser afastar, eu vou usar o zoom out. Então eu clico aqui, desenho um retângulo também e ele vai afastando para mim. Uma outra ferramenta que vocês já devem conhecer também é o Pan, né, que é essa mãozinha aqui, que ele faz movimentações aqui do meu mapa, então. Então, por exemplo, estou aqui em São Paulo e eu quero me aproximar mais da costa aqui de São Paulo, por exemplo. Então eu faço essas movimentações. E aí vamos supor que eu fiz tanta movimentação que eu acabei indo em direção aqui ao Oceano Atlântico e acabei perdendo meu mapa. Ou seja, eu não sei exatamente onde é que está o meu mapa aqui nesse sistema de coordenadas. Como é que eu faço para achar então? Eu posso vir aqui, clicar nesse Full Extent. Se eu clicar aqui, ele coloca o meu mapa na extensão máxima dele na janela de visualização. Com isso eu consigo encontrar novamente o meu mapa. Tá? Essas duas próximas ferramentas também é para zoom, né, para aproximar e afastar, só que eles são fixos. Né? Então cada vez que eu clico aqui, zoom in, ele faz uma aproximação numa determinada escala fixa. Tá? E a mesma coisa se eu quero voltar. Então ele pega o centro do meu mapa e vai aproximando ou afastando esse centro. E vamos supor então que eu fiz algumas aproximações, por exemplo, e alguns deslocamentos do meu mapa, e eu queira retornar aos deslocamentos anteriores ou às escalas anteriores. Né? Eu posso clicar aqui então nesse Go Back to Preview Extent, ou seja, ele vai voltar à extensão anterior. Então cada vez que eu clico, ele está voltando para a mesma escala e para a mesma posição que eu estava anteriormente. Então ele guarda várias das movimentações que a gente faz. Então a gente pode ir tanto para frente, tanto voltar para trás, quanto agora ir para frente novamente, se eu quero novamente retornar para onde eu estava. Agora eu vou clicar no Full Extent novamente. Então vou aproximar agora novamente aqui do município de São Paulo, para a gente ver essa outra ferramenta aqui, que é o Select Features. O que é o Select Features? Então, na realidade, quando a gente clicar nele aqui, a gente tem que clicar em algum polígono, ou alguma linha, ou algum ponto do nosso interesse. Então, vamos supor que a gente está interessado aqui, no município de São Paulo. Tá? Então, quando a gente clica no polígono do município de São Paulo, ele fica marcado, ele fica com uma outra cor aqui. O padrão do ArcGIS ele fica azul, embora a gente possa mudar isso se a gente tiver interesse. Para que isso? Né? Porque na realidade, uma vez que ele está marcado, qualquer processamento que você faça em cima desse mapa, se os polígonos estão marcados, isso significa que aqueles polígonos, aquele processamento vai agir somente em cima daquele polígono marcado. E, por exemplo, né, lembrando que quando a gente está trabalhando com SIG, a gente está vendo aqui o mapa, né, dos municípios, mas a gente tem uma tabela de atributos relacionados com esses mapas. Então, se a gente clicar aqui com o botão direito em cima de municípios, Open Attribute Table, ele vai abrir para a gente a tabela de atributos relacionado com esse mapa. Tá? Se a gente observar aqui, ele está escrito que tem um selecionado de 5.564. O que isso significa? Significa que eu tenho um polígono selecionado, que é um município, de 5.564 polígonos, ou municípios do Brasil. Tá? Se eu clicar aqui do lado, eu vou pedir para ele mostrar somente aqueles registros selecionados. Então agora ele está mostrando para a gente só as informações de São Paulo. Tá? Então a gente tem o nome, São Paulo, a unidade federativa, SP, código do IBGE, a população em 2010, cerca de 11 milhões, PIB em 2010, o perímetro do município de São Paulo, a área do município e a região a que pertence esse município, que é a região sudeste. Então, com isso a gente consegue visualizar essas informações também. Uma vez selecionado, a gente tem algumas opções para desselecionar. Uma delas, a mais fácil, é a gente clicar aqui Clear Selected Features. Então, uma vez clicado, ele desseleciona as informações que estão selecionadas. Eu poderia selecionar até mais que um município, por exemplo. Tá? Aí a mesma coisa, se a gente entrar na tabela de atributos agora, a gente vai ver aqui, selecionei 28 daqueles 5.564. E aí se eu quero desselecionar, eu posso clicar aqui. Uma outra forma também, às vezes é mais rápida, dependendo de onde você está, você pode simplesmente clicar
em qualquer outro canto que não tenha nenhum polígono, tá? Ele vai selecionar tudo também, tá ok? Bom, aqui tem um outro ícone que é para selecionar elementos gráficos que a gente tem no nosso mapa. Nesse caso a gente não tem nenhum, então a gente não vai precisar dele agora. Uma outra ferramenta que a gente tem aqui é esse Identify, esse izinho aqui. A gente pode clicar nele e a gente pode selecionar então alguns municípios onde a gente vai ver algumas informações. Então, por exemplo, aqui, ó, Nazaré Paulista, população 16 mil, né, o código do IBGE e assim por diante. Então, ou seja, essas informações são as mesmas que estavam ali na tabela de atributos, só que sendo mostrada de uma outra maneira. Talvez eu não precise abrir a tabela de atributos para conseguir enxergar essas informações. É uma outra forma, então, de visualizar também as informações que a gente está trabalhando. Uma outra ferramenta interessante também é esse Measure, né, que é de medida. Então, por exemplo, eu quero saber qual que é a extensão do município de São Paulo de norte a sul, por exemplo. Eu posso clicar aqui. Aqui tem um problema porque ele está dando para a gente em graus decimais. Aí não faz muito sentido para a gente medir a distância através de graus decimais. Então a gente tem que mudar aqui, por exemplo, para quilômetros ou metros. Vou colocar metros aqui. E aqui ele já está mostrando para a gente então a extensão máxima, né, norte-sul do município de São Paulo é cerca de 62 quilômetros, ou 62 mil metros de distância. Eu tenho aqui outras opções também, né, de medir área, por exemplo, mas aqui eu tenho um problema, porque se a gente observar aqui embaixo, a nossa unidade é graus decimais. Né? Então, por causa disso, devido ao tipo de projeção que a gente está utilizando, ele não consegue fazer as medições de área nesse caso aqui. Por isso que ele não está mostrando aqui. Tá? Então a gente teria que selecionar um tipo de projeção métrica para aí sim ele conseguir, para a gente conseguir fazer essa medição. Mas isso a gente pode ver em outros momentos. Uma outra ferramenta interessante é o Find. Então, por exemplo, posso clicar aqui quando eu estou interessado em encontrar algum elemento, né, do meu mapa ou da minha paisagem. Nesse caso, por exemplo, algum município. Tá? Então, eu posso colocar aqui que eu quero encontrar, por exemplo, Atibaia. Tá? Então, eu vou pedir para ele encontrar. Ele encontrou aqui, ó, Atibaia, na camada municípios. Né? Se eu clicar aqui, então, com o botão direito, ele vai dar a opção para a gente de dar um zoom até Atibaia. Então, agora ele está aproximando. Então, qualquer município do Brasil que eu colocar seu nome, aqui é importante que o nome seja exatamente igual, né, como está no banco de dados. Então, se tem acento, se tem espaço, a gente tem que escrever exatamente igual para ele conseguir encontrar. A gente consegue encontrar esses municípios por aqui. Uma outra ferramenta interessante também é quando, por exemplo, você tem só as coordenadas geográficas de um determinado local e você quer que ele encontre isso no seu mapa, então. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar as coordenadas, né, a longitude menos 52,4 e a latitude menos 22,4. Tá? Então eu posso pedir para ele dar um zoom nessa área aqui. Agora ele já aproximou. Se a gente afastar aqui, a gente vai observar que essa região, eu posso pedir para ele colocar um ponto aqui. Esse aqui é um elemento gráfico. Um ponto onde a gente está interessado em visualizar. Tá? Essa é a região lá do Pontal do Paranapanema. Né? Não é à toa que eu escolhi esse ponto, porque na realidade eu gostaria agora de adicionar outros dados que estão relacionados com o Pontal do Paranapanema. Da mesma maneira que a gente fez anteriormente, eu vou clicar aqui ó, no adicionar dados, add data. Nesse caso, as minhas informações do Pontal não estão dentro desse banco de dados Brasil, eu tenho que subir um nível no meu diretório. Ele está aqui, ó, Pontal 2003. Peço para adicionar, então, ele vai adicionar onde eu tenho algumas informações aqui do Pontal do Paranapanema. Tá? Se a gente clicar aqui com o botão direito, a gente vai e abrir a tabela de atributos, a gente vai ver algumas informações dessa camada. Né? Então a gente tem, por exemplo, área em hectares, a gente tem a classe de uso, nesse caso só rios e florestas, a gente não tem outros usos que foram mapeados, né, nesse exemplo.
eu tenho a área de cada fragmento em metros quadrados, o perímetro e outras informações aqui. Eu poderia então clicar com o botão direito, entrar em propriedades, clicar em simbologia, para a gente mudar então a simbologia. Vamos supor que eu queira diferenciar o que é rio do que é floresta. Então eu posso entrar aqui em categorias, Unique Values, vou pedir para ele selecionar então o campo classes, né? Por que o campo classes? Porque é o campo que tem a informação do que é floresta, do que é rio. Então aqui eu posso, clicando em cima, eu posso mudar a minha simbologia então dessas áreas. Vou colocar aqui floresta em verde e rios em azul, para ficar bem didático, né, a nossa visualização. Se a gente clicar OK, a gente vai conseguir observar agora então o que são polígonos de rios e o que são polígonos de floresta. Tá? E aí vamos supor que a gente estivesse interessado em determinar algumas características relacionadas com a conservação desses remanescentes florestais. Tá? A gente sabe que, principalmente em paisagens como a do Pontal, onde a gente tem os fragmentos bastante isolados, como a gente está vendo aqui, o que acontece? O tamanho do fragmento é muito importante para determinar a presença de muitas espécies nesses fragmentos. Tá? Ou seja, quanto maior o tamanho, normalmente maior a concentração de riqueza nesses fragmentos. Tá? E a gente poderia fazer uma visualização, então, onde eu vou clicar aqui. Agora, ao invés de colocar categorias, eu vou colocar quantidades. E aqui eu vou colocar, então, eu vou mudar para o campo área em hectares. Posso mudar aqui o tipo de coloração. Vou colocar aqui de um vermelho para o verde. E aqui eu estou separando em 5 classes de tamanho, então, por exemplo. Vou dar um OK. Tá? Agora, ele não fez a distinção do que é floresta do que é rios. Então, na verdade, ele está considerando os rios aqui também, categorizando de acordo com a classe de tamanho. Tá? Mas aqui só para a gente visualizar que a gente consegue ver então os fragmentos que são maiores. Né? Na verdade, os fragmentos maiores estão com uma cor mais esverdeada e os fragmentos menores uma cor mais avermelhada. Então, se a gente pensar assim, bom, quais são os fragmentos então que teriam prioridades para a conservação? Se a gente pensar que o tamanho do fragmento é um bom preditor, né, de concentração de diversidade, a gente poderia usar o tamanho dos fragmentos para fazer essa distinção entre esses fragmentos. Né? Então eu poderia, por exemplo, falar assim, então eu quero selecionar os fragmentos, selecionar por atributos. Então eu venho aqui no Selection, selecionar por atributos, tenho que selecionar aqui que eu quero a camada Pontal e quero, através desse campo área em hectares, eu quero selecionar todos os fragmentos acima de 300 hectares. Tá? Então quando eu clico aqui, escrevo essa formulinha, dou um OK, ele seleciona para a gente então todos. Desculpa, vamos fazer o seguinte então. Vamos voltar aqui. De novo, seleção por atributos. Só que além, né, de selecionar todo polígono acima de 300 hectares, eu quero também selecionar apenas aqueles que são floresta. Tá? Só os polígonos de floresta. Eu não quero os polígonos de rios sendo selecionados porque nesse caso específico eu estou trabalhando com o ambiente terrestre. E dou um OK novamente. Agora sim. Então ele selecionou os rios, né, como a gente viu, e a gente consegue visualizar aqui então que ele selecionou todos os fragmentos que estão acima de 300 hectares de extensão. E a gente, o meu próprio doutorado foi nessa área, e a gente sabe que nessa área o tamanho do fragmento é um bom preditor para riqueza e diversidade de espécies. Então a gente, com esse único critério, a gente conseguiria separar aqueles que seriam, por exemplo, mais prioritários para uma ação de conservação, por exemplo. Tá? Se eu quiser, eu posso, clicando aqui com o botão direito, eu posso clicar aqui em Selection e posso
pedir para ele criar uma camada a partir desses polígonos que estão selecionados. Tá? Então, eu clico aqui, ele automaticamente cria para a gente aqui, ó, vou selecionar esse daqui para a gente ver melhor. Ele cria aqui para a gente, então, uma outra camada que só tem os fragmentos que a gente está dizendo que eles são mais prioritários para a conservação. Tá? Eu posso abrir, então, a tabela de atributos. Agora, são 17 fragmentos lá no Pontal do Paranapanema que tem tamanho maior do que 300 hectares. Tá ok? Bom, agora eu vou desselecionar aqui novamente o Pontal. A gente pode voltar àquele nosso mapa anterior, né? E a gente poderia então trabalhar mais um pouquinho com outras informações aqui. Então, vamos supor que a gente queira mudar um pouquinho a simbologia, né, desses mapas. Né? Então, vamos supor que para capitais eu quisesse mudar, por exemplo, esse ponto aqui, eu não gostei muito desse ponto, eu vou selecionar um outro tipo de figura, então. Vou selecionar esse daqui, vou diminuir um pouquinho o tamanho, vou mudar um pouco a cor, tá? Ou seja, eu selecionei ele e fiz algumas modificações aqui. Mudei a cor, mudei o tamanho e dou um OK. Tá? Agora a gente consegue visualizar melhor aqui, pelo menos nessa escala, né, a gente consegue visualizar melhor as nossas capitais. Os rios, eu posso mudar os rios também. Eu posso clicar então diretamente aqui em cima da simbologia e posso mudar, por exemplo, o ArcGIS, o ArcMap, ele já tem uma opção aqui para rios, né, para simbolizar os rios, que já está em azul, que tem essa espessura, né, de linha. Eu posso dar um OK aqui. Ele coloca meus rios todos em azul, que seria mais instintivo, né, quando a gente olha para o mapa. Então a gente vê, a gente consegue associar a água e os rios. Né? Eu poderia mudar os municípios também. Então vamos supor que cliquei 2 vezes agora, tá? Em cima do municípios. Eu posso mudar a simbologia de acordo com categorias, por exemplo. Nesse caso aqui, eu vou selecionar o campo região e pedir para ele adicionar aqui, ó, todas as regiões, então. Tá? Agora eu tenho sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste. Aqui foram cores, né, uma rampa de cores que o ArcGIS selecionou, mas eu poderia selecionar outras aqui também. Mas por enquanto eu vou deixar do jeito que está, para a gente verificar o resultado. E agora sim a gente consegue visualizar então os municípios com diferentes cores de acordo com a região que eles fazem parte. Tá? Eu vou tirar um pouquinho dos rios aqui, que senão polui demais. Aqui então a gente tem essas informações simbolizadas de uma outra maneira. E ainda nas capitais, por exemplo, se eu quero saber o nome das capitais, eu tenho a opção também de colocar uma legenda. Então eu vou clicar com o botão direito e pedir para ele adicionar uma legenda. Aqui ele coloca então para a gente o nome dessas diferentes capitais. Ok? Se a gente aproximar um pouquinho mais, a gente vai conseguir visualizar aqui, então, por exemplo, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia. Ok? Então, com isso, né, com essas ferramentas básicas que eu acabei de mostrar para vocês, vocês poderiam facilmente, então, explorar as informações daqueles sites que a gente passou para vocês. Né? Então, por exemplo, o site do IBGE, o site do INPE, alguns sites internacionais também. Muitos desses sites, então, contêm informações, né, que estão georreferenciadas, onde você tem tanto a parte de mapas quanto a parte de tabelas associadas a esses mapas. Então, vocês conseguem fazer essa primeira consulta a essas informações utilizando o ArcGIS. Tá ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado pela atenção e a gente vai mantendo contato então. Até breve.